Boa noite, Libânia, Chile, Sil, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas aí à live. Não sei como vocês estão, mas aqui tá um calor. Valesca, tudo bem? Lene, Jean, oi Gina, oi Rê. Esperar um pouquinho, né, para o pessoal ir entrando. Confirme para mim aí então se a imagem e o som tá bom. Olá, Rafaela. Então, Libânia, vê aí se é o seu celular, mas aqui pelo menos o pessoal tá falando que tá bom. Oi, Denise, Tamara. Hoje a gente vai falar de um assunto aí que são os vazadores, o pessoal viu. Olha que gostoso, a Valesca tá lá com neve. Mas aqui no Brasil, em São Paulo, está muito quente. Oi, Pri. Oi, Débora. A, o assunto da live vai ser sobre vazadores, né? Porque muitas pessoas viram o vazador japonês e que eu dei pra ter e muita gente ficou empolgada em ter ele tudo, então vou falar um pouquinho não só dele, mas como de outros vazadores. E é uma pergunta assim que é meio difícil de responder, vamos falar assim, em questão a custo-benefício, né? Veio até deixei no meus stories aí uma pergunta, se em questão de custo-benefício, qual que é a melhor comprar. Então, assim, difícil de responder porque muitas pessoas, vou deixar gravado aqui também, muitas pessoas, cada um vai fazer um projeto diferente. E para cada projeto ele vai ter uma serventia, vamos falar assim, melhor, vamos falar assim. Ele vai eu vou passar a minha opinião sobre cada ferramenta, né, de acordo com o que eu já usei. E essa experiência pode ser diferente para você, né? Então é bom, eu vou passar para vocês. É... Boa noite, Vânia. Como eu usei desde que eu comecei a encadernar essas ferramentas, o que eu uso mais, como eu uso para cada projeto, e aí depende do seu projeto. O que você faz mais na encadernação, de acordo com o que eu vou mostrar aqui, para ver se para você ele vai atender melhor um, um furador ou outro, ou se são todos. Então vai depender muito disso, tá? Então, quando eu vou começar falando um pouquinho, já tem 30 pessoas aí. Helena, boa noite. É, Quando eu comecei na encadernação, meu primeiro projeto de álbum no final desse curso, na verdade foram vários tipos de encadernação e você fazia um projeto, vamos falar assim, de acordo com o que você gostasse, com um projeto como fosse uma conclusão aí de curso, né? E aí eu vi que em uma das aulas a professora mostrou um álbum com costura japonesa, que não foi uma costura que a gente tinha conhecido na aula, e eu quis fazer esse álbum, então até trouxe aqui para vocês verem esse álbum de costura japonesa. E aí eu tô vendo que já tem bastante gente aí.
Então esse álbum foi, ele nem foi ensinado nas aulas, mas foi ensinado. Peguei a esposa, o marido da professora que também encadernava e ele acabou me ensinando rapidinho. Então, por exemplo, esse é o álbum. Ele é até feinho. Foi feito na costura casco de tartaruga, né? E o furo ele tá bem feio mesmo, porque eu não sabia como furar direito. Eu furei com agulhão mesmo, então ele não tá um furo legal, né? E aqui eu fiz um álbum aí de uma viagem que eu fiz, né? Eu fiz uma viagem lá para Paris, então já treinei também como fazer um rebaixo, e aí foi feito ali mesmo que cortando papelão, afundando papelão, né? Então a partir daí, quando eu comecei a dar aula de encadernação japonesa, eu fiquei pensando um dos meus projetos, além das 4 encadernações tradicionais, as 4 costuras tradicionais, eu dei um álbum, porque na encadernação japonesa a gente não usa a capa dura, né? Então eu ensinava nas minhas aulas de encadernação japonesa um álbum de capa dura, e aí eu ensinava a revestir, usar o tecido, fazer tudo que a gente conhece, né? De fazer todas as viradas, os cantos, tudo mais. E era uma aula que eu ensinava a costurar com fita de cetim, né? E é um dos primeiros produtos que eu fiz muito. E como eu fiz muito esses produtos, o álbum, o que acontecia? Eu fazia a furação, ó. Aqui está a compensação, né? Então seria a compensação só para um lado da folha. Então eu fazia a furação, né? Então, como eu fazia essa furação? Eu comecei a fazer essa furação e aí eu comprei esse alicate aqui, né? Que ele é um vazador de couro. Só que o vazador de couro, ele é para couro, mas ele tem uma particularidade no caso desse vazador. Se você for furar ele só com o tecido, ele não vai cortar. Por exemplo, se eu pegar um papel e tentar furar ele aqui, ele não vai furar direito, você vai precisar de muita força. E aí o que acontece? Como precisar de muita força, acabava que a mão doía de tanto fazer força para tentar furar. Esse alicate ele é bom no caso para uma espessura maior. Então, por exemplo, se eu pegar um papelão aqui, por exemplo, revestido, eu consigo fazer o furo nele. Ele vai até fazer mais com dificuldade, tá vendo? Porque ele é para couro. Ele tirou o revestimento, mas se eu ficar vindo aqui com mais força, ele vai chegar a furar o meu papelão. Oi, Márcia, boa noite. Aí ele furou aqui, ó, meu papelão. Mas também depende da força. Então, não é um furador ideal para furar papelão. É para uma situação que você tenha... vou furar uma vez. Ok, você faz um pouco de força. É um furo só para colocar um ilhoso, alguma coisa assim. Ele até atende, mas você precisa de força, né? Vai machucar um pouco mais a sua mão. Eu sempre digo, eu acho que tem algumas coisas que é melhor você ter uma ferramenta adequada, porque se você
fazer muita força com a sua mão é sua ferramenta de trabalho também. Então, se você acaba machucando ela, você depois acaba não tendo oportunidade de fazer outras coisas de artes, né? Então, é bom tomar pouco de cuidado que são das ferramentas. Então, essa aqui é ele até aqui dentro desse furinho, ele tem um furinho que ele sai o couro. Por quê? Porque ele é específico para couro. Não, se eu pegar um pedaço de couro aqui, por exemplo, isso aqui é um pedaço de couro, eu já fiz umas furações, ele vai furar o couro. Porque ele é feito para o couro. Então, uma ferramenta que, se for fazer para couro, eu indico, mas assim, se for dependendo do material que você quiser furar, ele já não é tão legal. E aí, para resolver essa parte da furação, o que eu fiz? Eu peguei, com o tempo, eu comprei também então a Big Bite, né? Que ela é muito boa, mas por quê? Porque quando eu ia fazer essa furação, eu precisaria de um que viesse nesse furo aqui. Então a Crópia Dial, que ela é um pouquinho mais aquela tipo alicate, ela já não me resolveria, porque ele não iria vir até o fundo aqui. Mas então aí eu resolvi comprar a Big Bite, porque ela teria essa opção da furação. Mas também, se você for fazer um álbum, por exemplo, ok, você vai fazendo devagar. Mas também esse movimento de você ficar fazendo, também tem que ver se é legal. Como eu dava aula, e no caso, dava esse álbum aqui, com essa furação, se eu pegasse essa furação e fizesse com todos os alunos, eu ia precisar pelo menos umas 2 aulas para eu estar com os alunos só para furar o miolo. Então o que eu fiz? Eu fiz uma faca de corte que geralmente a gente usa para área gráfica. Não é a faca desse projeto, tá? Mas só para vocês entenderem que é uma faca de corte, né, da área gráfica. Ele tem aqui, ó, uma lâmina que ela é presa numa tábua, e aqui são as ponteiras. Isso aqui são 2 ponteiras que elas estão aqui, ó. Então ela é colocada numa máquina, né? Ela é presa numa máquina e ela vai batendo para estar fazendo a furação da folha. Então, com o tempo, eu achei que seria mais adequado eu estar fazendo uma faca de corte para fazer o miolo para os alunos, do que perder todo o tempo na aula para fazer a furação. Mas para o caso de uma produção pequena, você pode fazer mesmo a furação, mesmo com a crop, que tudo bem. Uma outra ferramenta que a gente pode usar de furação, existe um outro tipo de alicate, que é esse aqui, tá? Esse aqui eu praticamente consegui ele num desapego, porque veio junto com outras ferramentas, né? Que é um furador também, como fosse a crop, né? Que ela tem um espaço aqui que faz o furo, né? Que você coloca aqui também, ó. Eu vou fazer aqui no outro canto. Faz o furo. Só que aqui, por exemplo, pro papelão, ó, eu quase não uso ela também. Ela requer um pouquinho mais de força também na mão, mas ele faz a furação. Esse aqui é um papelão de 1,5, né? E aí ele tem aqui a parte que ele coloca o ilhós. Também é uma outra ferramenta que você pode usar, no caso, para furação do papel, né? Que dá certo também. E para furação também, se for para colocar um ilhós na capa do caderno, também é super tranquilo. E aí ele vem
nessa ferramenta uma trava aqui, que aí você controla. Se você tiver que fazer, por exemplo, muitas furações, que o papelão tem que entrar nessa medida e ficar sempre igual, então ele tem uma trava aqui para colocar, para travar e você fazer o furo sempre no mesmo lugar. Outras ferramentas de furação que a gente tem, que são vazadores também, no caso também de couro. Ele tem essa abertura aqui, né, justamente para quando você for furando, o couro sair por aqui. Então eu comprei esse tipo de furador, que ele é um vazador que chama oblongo, que na época quando eu comprei foi no tempo ainda quando a Dani, acho que foi a Dani Bárbara que deu o curso na Educar, e aí todo mundo ficou atrás desse vazador, porque ela ensinou como fazer a furação no caderno, então muita gente ia ali e queria ter a ferramenta. Mas é um vazador de couro, ele fica mais fácil para trabalhar com couro. Você pega, vem com o martelo aqui, mas tem que ter uma base legal, porque para não perder o corte do seu vazador. Tem uma placa branca que chama Tecnil, e com essa Tecnil você vem e coloca ela de base e vem e pode com força bater aqui com o martelo, e aí é um vazador de couro. E aí existem esses aqui que são achatadinhos assim. Esse vazador é um vazador de couro que o pessoal conhece como oblongo. Esses vazadores se encontram na oficina Full, tem tanto o oblongo como os outros que eu vou mostrar aqui. Esse é o oblongo, mas na oficina Full ele está com o vazador fantasia, tá? Então na oficina Full tem de vários tamanhos também de abertura. Você conseguiria até fazer uma furação aqui para tirar uma camada do revestimento, né? Mas também o pessoal, que quando o pessoal comprou isso, porque a Dani, eu acho, se não me engano, ela fez para passar o couro, tudo mais, alguma fita, mas o pessoal teve bastante dificuldade, quem comprou, porque talvez precisava afiar um pouquinho ela. A placa de proteção, ela não é muito barata, ela chama Tecnil. Ela como fosse uma placa branca, tipo essas que o pessoal usa para cortar carne, sabe? E aí existem esses também, que são os redondos também de couro. Geralmente esses aqui eu uso, por exemplo, para bater, tirar uma camada de papelão, para depois colocar aqueles ímãs que são pastilhas, são redondinhas. Então eu uso esse vazador aqui, que também ele tem aqui a parte que sai o couro. Oi Cecília, tudo bem? Tentar falar um pouquinho mais alto, que você sabe, né? Você sabe que eu falo um pouquinho baixo, né? Mas se vocês tiverem dificuldade, vocês vão me falando que eu vou falando um pouquinho mais alto, tá ok? Vou ver aqui, tem uma pergunta. Tem bastante pergunta aqui. Aí depois eu vejo aqui. E aí esses outros vazadores, existem também o vazador que ele é um outro vazador para balancim, que aí ele tem várias ponteiras aqui também. Você encaixa essa parte, rosqueia no balancim e vem para fazer a furação. Esse aqui quase eu nem testei, então eu comprei na Full para usar, para testar, e acabei não usando. Mas também existe tem na oficina Full
esse de balancinho. Vamos lá. Outro que tem também no mercado de vazador são esses aqui, que é da TokCri, que ele também tem aqui uma base aqui. E aí você vem aqui e rosqueia ele aqui. E também ele é para martelo, tá? Fortaleza, Cris. Então quem for entrando aí também vai compartilhando para quem você acha que gostaria de estar vendo sobre esse assunto. Então esse aqui também é um outro vazador que você pode estar fazendo aí a furação, mas também é com martelinho, uma ferramenta que é muito usada no scrapbook, tá? O Lígia tá entrando aí. E aí com aí o passar das aulas, das encadernações que a gente vai conhecendo, uma outra que eu uso bastante, no caso para encadernação japonesa, são esses aqui, ó. Na realidade eu uso esse aqui para encadernação japonesa. Ela tem um furinho bem pequeno aqui, mas esses aqui também são da TokCri. Ele é alicate, então às vezes esse de alicate, no caso para furação de um miolinho de encadernação japonesa, ele é um pouquinho melhor. No caso eu uso esse aqui o furinho já é um pouquinho maior. Então, por exemplo, esse aqui ele funciona como alicate mesmo. Você vem aqui e ele fura, tá vendo? E ele tem aqui um outro que ele é um furinho menor. Esse aqui precisa de uma base para tá. Todos esses vazadores é importante ter uma base para não estragar o corte, tá? Todos os vazadores esses que eu mostrei, ele precisa martelar, ele precisa de uma base, senão perde o corte. Então perde o corte muito fácil. Então é bom ter uma base para tá martelando em cima. Ó, o Antônio, que é da Alinho, ele tá falando aqui que ele vai ter uma base de corte para martelo disponível. Eu até não tenho aqui, mas o Antônio ele faz dobradeiras e eu comprei uma bem legal agora. O preço dele é muito bom. Depois eu mostro para vocês uma que eu comprei aqui, que é um formato diferente aí. Acompanha aí, ó, o perfil dele é alinho.livros. Então ele está falando aí que vai ter uma base legal aí para martelo. É importante para proteger nossa ferramenta, né? Às vezes a gente paga caro aí. Às vezes assim, já vi um vídeo que o pessoal pega, por exemplo, esses vazadores de couro aqui. Aí precisa pegar e... Oi Helena, tudo bem? Ia falar exatamente isso aí, questão de amolar, né? Ele tem uma curva aqui, né, para chegar na ponta. E eu acabei de ver agora há pouco uma pessoa que ela colocou isso aqui numa furadeira e foi passando numa lixa para tá dando aqui o corte. Boa noite, Denise. Exatamente, se martelar na base errada, ele pode perder o corte, pode amassar, então é bom aí tomar cuidado com as ferramentas. Oi Cidália, Craft Sun, Brilho do Sol. Então eu uso mais esse aqui, então no caso para encadernação japonesa. Então, por exemplo, quando eu comecei a dar aula de encadernação japonesa, eu ensinava como fazer a furação, mas também a gente tinha os kits nas aulas
de encadernação, que ele vai todo furadinho aqui. Esses também, os furinhos, foi feito com a faca, a faca de corte, né? A Cidália foi uma das minhas primeiras alunas de encadernação japonesa também. Então ela deve ter feito o álbum que eu mostrei agora, no estilo que eu mostrei agora, depois para vocês. E no comecinho, acho que até a Cidália pegou esse período que a gente encontrava papel japonês muito mais barato aqui em São Paulo. Então eu conseguia, por exemplo, aqui eu trabalho agora com Color Plus nas aulas, mas antigamente eu conseguia pegar uns papéis japoneses para fazer as capas. Então o pessoal recebia um kit com folha branca mesmo assim, e com esse kit de folha branca eles pegavam uma folha e usavam ele como gabarito para usar esse furador aqui, que ele era muito melhor. A gente usava também o furador japonês, esse aqui que vocês viram na live da T. Então ele, que eu vou mostrar já como faz. Então ele também se tornava cansativo toda hora você fazer esse movimento de furação. Então geralmente eu uso esse aqui para fazer as furações para miolos de encadernação japonesa, que eu acho que fica mais prático fazer. Mas como na aula era só furar um par de capas, então usava mesmo o vazador japonês. Mas se precisasse furar, às vezes eu recebo algumas encomendas com encadernação japonesa, então eu uso mesmo esse vazador aqui para fazer as encomendas que o pessoal pede com encadernação japonesa. Já fiz também encomendas com encadernação japonesa também com a crop, porque o furo precisava ser maior. Então são várias formas aí. Então o custo-benefício, qual que é? Depende do projeto que você vai fazer. Pode ser que o projeto que você vai fazer com a crop vai ser um pouquinho mais rápido para você, mas também o custo dela já é um pouquinho maior. Mas se você for fazer uma série de álbuns, compensa usar a faca. Ou no caso da crop, eu uso só para fazer, no caso do álbum assim, né, com o papelão na capa, eu uso ele só para furar a capa, porque no caso eu uso a faca de corte para ter os miolos já todos furados assim. O vazador japonês, eu vou mostrar já para vocês, e mostrar agora a diferença deles aqui. Deixa eu organizar que eu trouxe bastante coisa aqui hoje para mostrar. Então o vazador japonês, como ele funciona? Ele tem várias ponteiras. Então eu vou começar a falar um pouquinho da história dele. Esse vazador japonês ele foi criado exatamente pelo fato de ter algumas ferramentas nessa fábrica que se criou ela, porque o pessoal usava esses tipos de furadores que precisava martelar. Então o pessoal fazia muito barulho para usar esse vazador. Deixa eu só ver aqui só uma pergunta para eu não perder essa pergunta. Esse vazador de alicates, talvez que você esteja perguntando, ele é um alicate da Tokicri. Ele deve estar em torno de uns de 24 a 34 reais, mais ou menos. Você encontra em lojas, por exemplo, que vende materiais de arte, como Casa da Arte, materiais de scrapbooking também. Então é um vazador que você encontra bem mais fácil em ter custo-benefício. Isso aqui é bem barato, a questão de fazer alguns furos, tá? Ele fura, mais um pedaço de cor, ele também fura
no caso o couro, tá? Se vocês ó, ele faz a furação no couro também, tá? Então é um vazador da Tokyo-Crio. Então, por exemplo, esse aqui, o original, ele é do fabricante Nonaka, que o site é screwpunch.jp. Então, Screwpunch escreve assim, vai estar espelhado aí para vocês. Mas o fabricante chama Nonaka, o site é screwpunch.jp. Tá? Então essa fábrica do Japão que criou esse vazador. Ele criou porque um amigo do dono viu que para fazer fazer o furo com esse tipo de ferramenta fazia-se muito barulho. Então ele falou assim que ele queria fizesse um vazador que pudesse furar e sem fazer barulho. Então ele tem um esquema rotativo aqui que quando você aperta essa parte aqui ele gira. Então ele deixa de fazer o barulho que se você estivesse martelando nele, tá? Se o vazador japonês fura papel de 300 gramas, ele fura, tranquilo, tá? O que uma pergunta que foi tava vendo no post da T e não sei se veio uma pergunta aqui se ele fura o papelão cinza. Eu não aconselho furar no caso de vazar o papelão. Eu uso muito esse vazador, mas só para tirar o revestimento. Então você acaba tirando só uma parte assim do papelão, que o papelão é feito em camadas, então ele acaba tirando um pouco das camadas do papelão, tá? Então, por exemplo, eu vou ver se eu abaixo um pouco aqui para vocês verem. Então, é que a cor também não vai ajudar muito, né? Mas eu vou pegar essa parte aqui que tem mais marrom e aí vou fazer, ó. Ele vai girar essa parte de baixo. Vou ver se eu consigo fazer um outro ângulo aqui para ajudar aqui. Ó, então eu faço essa parte aqui para baixo, ó, ele dá uma rodadinha aqui nessa parte aqui, tá? E ele tirou, ó, uma camada aqui do revestimento, então ele tá aqui tirei o tecido e tá aparecendo aqui o papelão, tá? Então até aí tudo bem, né? Porque ele vai tirar o revestimento, né? E o papelão. Eu gosto muito de usar esse vazador na minha aula de cópita. Não precisa de muita força, ó. Esse aqui é o caderno cópita que eu fiz, tá? Vou ver se eu consigo aproximar aqui, ó. O furinho dele eu tiro só para ele ficar bem redondinho aqui. E eu gosto de usar ele também aqui na parte de dentro para não ficar muito estourado aqui esse furo. Então nas aulas de cópita que eu dou, eu ensino. Então quem fez aula de cópita aí também comigo, então vai ver que eu ensino para deixar tanto esse furinho aqui como esse furinho aqui bem redondinho, então fica com um acabamento muito mais perfeito, né? Então ele vai acabando tirando um pouquinho do revestimento tanto na parte de fora como na parte de dentro, né? E aí depois eu ajudo com um agulhão para terminar de fazer o furinho. O furo, então, Val,
Não tinha visto você aí, Val, tudo bem? Então, fica muito, o acabamento fica muito perfeito. Então, eu gosto na minha cópita de fazer ela bem certinho, ó. Pode ver que ela fica bem retinha aqui, né? Então, o acabamento fica perfeito para você apresentar um produto para o seu cliente que fica show de bola, né? Então, qual que é a diferença, vamos falar assim, do vazador japonês pro vazador, no caso esse aqui. Esse aqui eu comprei na China, tá? Eu importei da China, e se vocês verem pelo Mercado Livre, vai ver uma embalagem igual a essa. Existe vários tipos de embalagem, porque aí são vários fabricantes lá na China, então acaba tendo várias embalagens. Comprei embalagem que é toda preta. Então eu vou falar um pouquinho, né, desse vazador aqui. Eu levo para as minhas aulas de cópitas, então eu vou fazer igual o Luiz faz, né, de ostentar. Ó, vários deles, então, para os alunos usarem, experimentarem a ferramenta, tá? Então, nas minhas aulas de cópita eu levo tudo com as ponteiras certinha para ter essa furação pequena, tá? Eu tenho uma original que eu quase não uso, porque eu fico um pouco de dó de usar ela. Então, essa é a original. Então, eu vou tirar aqui até do plástico. Ó, que ele tá escrito até que foi feito no Japão. Tá certo? E olha, qual que é, não tem diferença, tá? Isso aqui tá sem a ponteira, mas vou colocar aqui isso, ó. Ele não tem diferença, tem assim na qualidade, talvez é que essa aqui já tá bem velha, né? Mas por exemplo, essa aqui da caixinha, tá, a madeira dá uma, né? Uma diferença talvez na madeira, tudo, mas para cada uma que vem uma tonalidade normal, né? E qual que qual a diferença? Aqui, ó, nessa parte aqui, ela vem escrito Skrill Punch Made in Japan. Então tá aqui, quanto que essa aqui não vem escrito nada, tá? Mas ela é praticamente igual, não tem diferença. A original, ela encontra por 11 no site deles, encontra 11 ponteiras, tá? Ele parece mais robusto. Assim, o tamanho é igual, praticamente igual. Qual que é a diferença deles? O sistema aqui de rotativo, ele é bem mais molinho do que o chinês. Aconteceu já de eu comprar esse chinês para vender para os alunos e esse mecanismo meio que travar. Então, se vocês comprarem ele e começar a ficar muito duro ou travar, vocês colocam um pouquinho de WD-40 ou pó de grafite, que ele vai dando uma ajudada aí. Ele não pode também abusar, por exemplo, num WD-40 para ficar muito mole, porque é exatamente essa força que você pega e desce que ele vai ajudar a fazer a furação. Então não pode, né, abusar. Esse aqui, ó, ele vem 2, 4, 5, ele vem 6 ponteiras, tá? Enquanto que o original você pode encontrar em 11 ponteiras, que vai do 1 milímetros até 5 milímetros, tá? Então o original ele tem essa vantagem, né? Então, e o original ele vem as ponteiras vendidas assim, ó. Ó, esse aqui é o de 5. Então ele vem todos. Esse aqui eu dei uma sorte porque eu comprei também num desapego,
de encadernador do Rio, que ele estava desapegando, ó. Esse aqui é o menorzinho, que é o de 1 milímetro, que ele é bem pequenininho, a ponteira. No caso da capa, por exemplo, essa de papelão, não precisa de nada, porque ele não vai ultrapassar o papelão, tá, gente? Você vai fazer a força. Já num descuido da aula, por exemplo, já teve aluna que tentou vazar o papelão a ponto de querer que o outro lado fique vazadinho, que nem é assim. Então não acontece isso. Uma porque também, ó, o vazador, ele também tem ele é um formato como fosse um triângulo, né? Então ele acaba, quando você fura com o vazador, você aplica o ilhós na crop. Sim, aí a opção seria a crop, né? Para fechar o ilhós. E sinceramente eu não sou muito fã de ilhós na encadernação. Então vocês vão ver que em todas as minhas encadernações eu não coloco ilhós na capa, por exemplo. Muita gente gosta de fazer a cópita, por exemplo, colocando um ilhós, né? Eu já não acho legal. Então, mas, por exemplo, a opção seria essa mesmo, Valéria. Furar com o vazador. No caso, o vazador não o japonês, né? Porque o japonês ele não vai ultrapassar a capa, mas usaria mesmo a crop mesmo para furar a capa e aplicar o ilhós, que seria o mais fácil, né, de fazer um furo assim e colocar o ilhós, né, do que furar com, por exemplo, com um vazador desse e acaba estragando a ponteira. Porque, assim, da mesma forma que a gente tem a guilhotina semi-profissional, você não corta um papelão nela, porque você acaba estragando o fio da sua guilhotina. Então, assim, eu não aconselho você pegar... Oi, Érica, tudo bem? Eu não aconselho você pegar e tentar ficar forçando muito ele para cortar o papelão. Já vou falar sobre o vazador original. Então, por exemplo, eu uso mesmo só para fazer isso, de tirar o revestimento. Às vezes acaba cortando um pouquinho as camadas do papelão. Eu também não sou muito fã de ilhós na encadernação. Gosto sim, talvez para prender um elástico, tudo mais, mas para fazer a furação e que nem o pessoal faz na cópita de furar, colocar ilhós para depois encadernar, não sou fã não. Então, algumas outras informações, né? Eu já falei sobre as ponteiras, o original, então, esse, ele vem todo falando que foi feito no Japão. Todas as ponteiras, ele tem uma qualidade melhor. E vou falar onde comprar o original. O original vocês comprariam no Japão, né? Mais fácil para quem tiver alguém lá conseguir achar lá, né? Dois lugares que eu sei que tem, um é na Talas, né? Nova York, e outra em Londres, na Shepherds, né? São dois lugares. Só que aí entra a pergunta do custo-benefício, né? Compensa comprar o chinês ou compensa comprar o original? Um original na Talas está $64,5. Isso corresponde em torno de R$ 366. E tem, acho que só o aparelho, talvez com uma ponteira, ele custa $36,80, cerca de R$ 209. Nesse caso, usar o vazador para a capa. Então, depende. Por exemplo, aqui é um papelão de 1,5, né? Então, eu uso para fazer esse tipo de encadernação, né?
mas eu não furo, ele não serve para furar, para ultrapassar o papelão. Eu só uso para fazer um furinho mais perfeito, tá? Não é aconselhável para furar a capa. Então, voltando ao preço, né, do original, eu acho muito caro. Na Sheffield está 55 libras, em torno de R$ 404. Então, eu gosto bastante do chinês, que nem a Renata tá falando aí, que você encontra ele mais barato. Então, se você, eu importo geralmente pelo site AliExpress. Então, só que agora o dólar está um pouquinho caro, então é bom estar consultando, né? Eu vi lá no site, tem de todos os valores. O problema às vezes é o envio de lá para cá, que às vezes é quase o valor do furador, né? Então, eu vou falar um pouquinho. Oi, Selene, tudo bem? Eu vou falar um pouquinho da experiência que eu tive também de importação, tá? Eu já vi muita gente reclamar da Wish, tá? Então, não sei, vocês podem até consultar, mas eu prefiro, eu sempre fiz a compra pelo AliExpress. Chega, acho que 99% das minhas compras chegaram, nunca tive problema. Acho que só teve uma compra que inclusive foi de vazador que não, eu perdi o prazo e acabei não entrando em disputa. Mas assim, praticamente todos que eu comprei chegou. Aí o que acontece? Eu não sei se vai conseguir ver aqui, mas esse aqui tá um pouco enferrujado. Às vezes aconteceu de vir num saquinho, né, em plástico embrulhado, e esse plástico teve um furo. Eu não sei se é por causa disso que oxidou todas as ponteiras. Então eu já tive um lote que eu comprei que veio todos enferrujados. Aí não adianta você reclamar, né, que você vai fazer, vai devolver. Né? Eu tive que pegar, não consegui vender para os alunos, eu tive que colocar eles tudo para tirar o ferrugem para poder usar na aula. Né? Então, Gilberto, como fazer para comprar no Brasil? Já comprei uma vez só, um tempo, acho que eu comprei com o Marcelo Bione, para atender os alunos. Mas eu estava vendo agora no Mercado Livre, tem, tá? Ó, a Valesca está falando que na Argentina se consegue. Então, por exemplo, aqui a gente consegue no Mercado Livre. O preço que eu vi agora, que eu consultei antes de entrar, estava R$ 59. Então, eu acho que é um preço que está bacana, mas tem ali no Ali algumas ofertas ali para você pagar uns 30, uns 20 alguma coisa, 20 e poucos reais, com frete grátis, tudo, mas assim, é loteria, vamos falar assim. Você pode receber igual esse que eu recebi, que está enferrujado, né? Mas acho que talvez não é um problema tão grande, porque você consegue tirar o ferrugem sem depois passar para o papel, tudo bem. No Mercado Livre o preço que eu vi era R$ 59. Então até uns R$ 60 eu acho que é um preço bacana, que muitos envios, somando o valor dele mais o envio, ele daria mais ou menos esse valor de R$ 60 e você consegue chegar um pouquinho mais rápido. A Renata está falando que no JJ Fivelas tem, eu já vi também no gasômetro. Outro lugar que o pessoal falou no post da T é o Bazar Horizonte, que eles estão vendendo da marca Lamax, tá? Mas eu achei que um pouquinho caro, pagar R$ 94 no vazador desse, sabendo que existe mais barato.
Então tem oferta, várias ofertas no Mercado Livre lá. Então, inclusive quando você procura ali no Mercado Livre, às vezes você recebe um e-mail ali falando, ó, eu sei que você tem interesse nesse vazador, então você consegue, tua oferta é tanto. Então já recebi uns dois e-mails aí em torno de 59, então tá um preço bacana. Outro lugar que tem aqui em São Paulo é a Gana Presentes, também está em torno de R$ 68. Também não acho que está um pouquinho caro, mas ó, tem gente comprando no Rio. Então assim, tem que procurar garimpar aí, não ir por esse calor de vocês terem visto na live da T, por isso que eu resolvi fazer essa live também para ajudar vocês, porque não é uma ferramenta que se pague R$ 94, que eu acho muito, tá? Uma pergunta que a Sayuri colocou, e se não der para eu responder as perguntas que tiverem aqui, eu vejo se eu consigo responder depois, é que o vazador dela não estava cortando direito. Então, por exemplo, tem que tomar muito cuidado nesse uso como você usa, não usar direto. Por exemplo, se eu vou furar um papel assim, ele dá, tranquilo. Mas se você precisa colocar uma base de corte velha, talvez embaixo, para fazer a furação e não danificar o corte, tá? O que dá para fazer, que eu fiz, né? Porque aí eu não tive dó porque não era original, né? Como afiar isso aqui? Eu vim com uma lixa de unha e passei bem de leve para tá afiando um pouquinho ela, tá? Uma das soluções, tá? Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa. Então a questão do custo-benefício é isso, ver o que vocês fazem em projetos de encadernação que vai atender melhor, né? E é importante mesmo fazer isso, né? A gente fica muito na empolgação de se ter muitas ferramentas e acaba, acho que EVA corta legal, mas não é uma coisa que você colocaria para base, tá? Porque EVA é mole, por exemplo, você colocar um papel fino, 75 e para fazer. Ó, lixa de unha fia, tesoura também. Então, Eric, o de sapateiro depende também, né? Eu mostrei agora no começo, né? Esse aqui, né? Mas depende muito do que você quer fazer. Isso aqui eu acho que você acaba colocando muita força. Deixa eu ver se tem bastante coisa aqui. Ó, que a Sayuri colocou, né? Tem que fazer muita força, fazer movimento várias vezes. Então, às vezes acaba ficando um pouquinho. Pode falar, Renata. Por exemplo, um pouco duro, mas às vezes ajuda aí para tá fazendo a furação. Então, existe o da Toque Cri, exatamente, ó, não é a primeira pessoa que fala isso em questão da Toque Cri. A Toque Cri, ela fez uma ferramenta com a base aqui de plástico, que tinha uma tampinha aqui e tinha mais 3 ponteiras. E que, ó, a Violeta Cartonagem está falando que se desmontou tudo durante o uso. Então, assim, e se você vê essa hoje no Mercado Livre, na internet, ela deve estar em torno aí de uns mais de R$ 100. Aí e só tem nome, vamos falar assim, né? Então, às vezes, é que assim, eu tenho a Dremel também, mas às vezes ela não fica montada numa bancada e aí, né, acaba
tendo preguiça para montar ela toda vez que eu quero furar, mas é uma ótima opção fazer a furação tipo desse caderno aqui que eu mostrei. A Renata tá falando uma coisa, né, que talvez é legal a dica de comprar no Mercado Livre, porque se ela vier enferrujada ou tiver algum defeito, você tem um fornecedor aqui no Brasil que você pode ir lá reclamar. Ó, eu quero devolver porque não funcionou, né? Agora, de repente, você importa igual que eu fiz e não tem como devolver, porque só o trabalho você tem para devolver. Enfim, quando a primeira que eu recebi que estava enferrujada, ficou meio complicado eu falar assim, olha, tá enferrujado. Eles falam assim, tá, tudo bem, mas aí o que você quer que eu faça? Não dá, né? Então, às vezes assim, eu vejo algumas ferramentas, por exemplo, essa da TalkCree para mim super resolve, né? Eu usei bastante para fazer encadernação japonesa. Agora tem algumas coisas que são só bonitas, na minha opinião, só bonitas e às vezes não tem uma qualidade tão legal, né? Então eu tenho aqui uns 4 minutos ainda. Então se vocês tiverem alguma outra pergunta aí para me mandar, a gente vai tirando dúvida. Então, todos esses vazadores, a maioria que eu mostrei aqui, são vazadores para couro, tá? Então, por isso que também, por exemplo, ele tem aqui, ó, o vazador japonês, ele tem a abertura aqui para vazar e tirar o couro. Agora, o papel, você vai ter que pegar, ele vai ficar preso muitas vezes na ponteira, isso é bom falar. Ele fica na ponteira, aí que você vai ter que fazer, vir com uma agulha bem fina e se entupir, você ir tirando, tá? No caso o que eu coloquei aqui, ele acabou saindo aqui, mas o correto nesses vazadores de couro é que ele vai sair pela abertura que tem. Mas quando você usa para furar papel, às vezes o papel fica preso aqui, que você tem que vir com uma agulhinha fina e ir tirando. Isso aí acontece na maioria dos vazadores de couro, porque você está usando para um material que não é. Então o couro ele desliza aqui dentro, mas o papel não, tá? Então tem que ir tirando. Ó, esse da TalkCree, o meu cabo ficou grudento, parece que o plástico está derretendo. Então, e provavelmente, Taslene, você não pagou tão barato, né? Que eles não têm uma ferramenta, as ferramentas não são tão barato deles. Então, a live aqui ela está encerrando, tem 2 minutos aqui, então eu não quero ficar também no desespero de dar tchau, mas se vocês tiverem, vai ficar gravado. Então, se vocês tiverem mais alguma dúvida, ficar alguma dúvida, vai mandando aí. Então, aqui para mim não está aparecendo que está travando, o pessoal está falando que está travando, vou deixar gravado. Então, qualquer dúvida, vocês podem me mandar aqui que eu vou respondendo, tá? Então, ele vai ficar gravado aqui no meu IGTV. Espero que tenha ajudado bastante vocês, né, na decisão também de compra ou do que vocês podem usar no trabalho de vocês, tá? Então fica aqui à disposição de vocês para qualquer outra dúvida, tá ok? Então, se vocês quiserem fazer o print aí do vazador, e aí vocês peguem e me marquem aí e vejam se tiver mais alguma dúvida, vocês me mandam aí, e seja outra época do ano que você queira comprar ou tiver alguma outra dúvida sobre os vazadores, só entrar e mandar uma mensagem. Tem 28 segundos aqui, então agradeço muito para quem esteja aqui. Compartilhe essa live aqui para quem você acha que vai gostar de saber sobre o assunto, tá? Uma boa noite para vocês, um ótimo fim de semana e até a próxima live.